Olá, seja muito bem-vindo. O Pura Vida vai ao encontro dos casos de sucesso na área da saúde em Portugal. Eduardo Excelente Pinto é o primeiro português com esclerose múltipla a terminar uma prova Ultra Trail Endurance. É o nosso convidado de hoje, assim como o Dr. João Correia de Sá, neurologista. Eduardo, comece por si. Foram 103 km em 22 horas e 30 minutos, correu literalmente atrás de um sonho e conseguiu alcançá-lo. Como é que tudo isto aconteceu? Isto acontece porque vem uma paixão que eu já tinha antes de ser diagnosticado com a doença. E eu já fazia este tipo de corrida e era uma coisa que de facto me dá muito prazer fazer, acima de tudo porque são momentos em que eu estou sozinho, muitas vezes vamos ali em 22 horas e meia, pensa-se em muita coisa. Há muito tempo em que vamos sozinhos e que é uma oportunidade que eu tenho para pensar na minha vida, em tudo, o que se passa comigo e ao meu redor. E apesar de ter tido este diagnóstico de esclerose múltipla, eu decidi continuar a fazer aquilo que eu gostava. Quando eu já tive a oportunidade de dizer a algumas pessoas, isto é uma forma que eu tenho de, se calhar até ilusória, de dizer que sou eu que estou a controlar a doença e não é a doença que me está a controlar. Porque enquanto eu conseguir fazer estas coisas que de facto gosto, que é correr durante este tipo de provas, de 100 km, eu sinto que sou eu que estou ao leme deste barco, sou eu que estou a controlar. Mas como é que foram esses 103 km, essas 22 horas e 30 minutos? Acima de tudo, senti-me sempre bem. E é sempre uma emoção começar, porque são várias pessoas, obviamente que eu vou com outros amigos, mas depois cada um vai ao seu ritmo. Foi engraçado. Para já foi uma prova que eu nunca tinha feito e que só conhecia do que as outras pessoas diziam. E depois é fazer uma gestão de esforço, perceber que temos que estar até às 6 horas, temos que estar em determinado sítio, senão não nos deixam continuar. Mas nunca sentiu que a doença o pudesse atrapalhar em alguma altura da prova? Não. Sentiu isso? Quando fui diagnosticado e no início, quando ainda estava com alguns sintomas do surto que levou ao diagnóstico, sentia de facto dificuldades a correr. Eu não conseguia correr 3 km seguidos quando saí do hospital e passado se calhar 3 meses ou 4, queria correr e não conseguia. Ao fim de 3, mas agora com a medicação que estou a fazer, com a doença controlada, durante a prova senti-me sempre bem, senti-me sempre com todas as forças para chegar ao fim. Já lá vamos ao diagnóstico, ainda antes de ter sido diagnosticada a esclerose múltipla, tem 34 anos, eu ainda não tinha dito, e foi diagnosticado com autoesclerose em 2008, portanto com 24 anos. Esta doença tem a ver com a perda auditiva, Eduardo, é uma doença hereditária, não é? Sim. Neste caso foi prenda da minha mãe, como eu gosto de dizer, ela perda de audição nos dois ouvidos. Tenho perda de audição nos ouvidos, tanto que utilizo próteses auditivas em ambos os ouvidos. E isso foi... infelizmente, no meu caso da autoesclerose, ainda não é operável, porque o problema está centrado na parte interna do ouvido e por isso a única solução que eu tenho agora é utilizar um aparelho. Causa-me algum transtorno, muitas vezes, quando eu não posso fazer as corridas, não posso treinar com os aparelhos, porque uma pessoa transpira e depois a umidade pode danificar o aparelho, e por isso é difícil às vezes ir durante as provas, e eu não consigo ouvir se vem alguém atrás de mim, se for alguém à frente consigo ver, mas, por exemplo, nesta prova que eu fiz, eu ia com outro amigo, e a determinada altura, vês que ele à minha frente virou-se para trás e começou-me a fazer de sinal, eu olhei e vinham pessoas que estavam a pedir para passar, que não conseguiam, eu tive que me desviar para as pessoas poderem passar, porque eu não os ouvia a falar atrás de mim. Mas são problemas que se resolvem durante as provas e é ultrapassável. Sim. Em relação ao diagnóstico, ainda antes de passarmos aqui para a parte clínica com o Dr. João, eu gostaria que nos dissesse, em 2015, a primeira vez que foi parar ao hospital, não foi logo diagnosticada a esclerose múltipla. Porquê? O Dr. João Correia de Sá irá explicar melhor o porquê. A verdade é que eu, quando fui a primeira vez, o que agora se pensa que foi o primeiro surto, eu ia só com dormências na mão e no braço direito. Obviamente que eu, quando chego ao hospital e digo tenho aqui alguma dormência e formigueiras no braço direito,
como era uma pessoa que andava a fazer muito exercício físico, os médicos não vão associar automaticamente a uma doença degenerativa. O primeiro pensamento deles foi, pode ser alguma coisa da coluna. Fez-se um raio-x à coluna e não acusou nada. Fui tomar um relaxante muscular e, pelo descanso que eu estive por parar de correr, o surto acabou por passar por ele próprio. Foi por isso é que a esclerose múltipla não foi diagnosticada, porque ir lá só com um sintoma, que é um sintoma que ainda por cima pode ser afecto a vários tipos de problemas que a pessoa pode ter. Sim. Já lá vamos ao doutor. Nós temos algumas imagens suas a correr, portanto, em pleno exercício físico. Vamos ver agora, então, aqui a medalha, não é? Esta é a medalha, sim. Eduardo, se quiser ir comentando. Isto sim. Em São Mamede, em Porto Alegre, certo? Sim. Isto foi... Isto é na partida. Aquilo que começamos todos lá no estádio e depois, quando saímos do estádio, vamos começar entramos pela montanha adentro e depois o nosso percurso é maioritariamente neste tipo de caminhos, de sítios. Temos os nossos abastecimentos que de X em X quilómetros estão lá com comida, com bebida, com aquilo que as pessoas acharem que precisam de comer. Não, obviamente, este foi um grande amigo que me acompanhou, foi ele que me disse que vinham pessoas atrás a querer ultrapassar. Sim. Esta fotografia que está aqui é da prova que eu vou fazer, e esta também é da prova que eu vou fazer esta noite, vou começar. É uma prova que vai ser na Serra da Estrela, também vai ser uma prova de 100 km, e isto foi em 2016, quando eu terminei a minha primeira prova de 100 km. Esta demorei um bocadinho mais de tempo, na Serra da Estrela demorei 25 horas e meia. E estas são provas que de facto, que mexem muito comigo e que nos permitem estar em contacto com a natureza e usufruir da nossa vida, digamos assim, daquilo que nós gostamos de fazer. Eu gosto de correr e então vamos aproveitando enquanto a vida nos permite. É isso mesmo. Dr. João, como é que caracterizamos esta doença? Esta é uma doença neurológica, é uma doença do sistema nervoso central. É uma doença na qual vão surgindo focos de inflamação dispersos por todo o sistema nervoso. Há, digamos, vagas sucessivas de inflamação. Dessas vagas sucessivas resultam perda de mielina. A mielina é o revestimento dos neurónios do sistema nervoso. E com estas sucessivas vagas de ataque, de inflamação, vamos tendo perda de mielina e perda dos próprios neurónios. É evidente que este processo é um processo crónico que decorre ao longo de uma vida, por enquanto, infelizmente, não curável, e que vai tendo agressividades diferentes à medida que o tempo passa. Portanto, há ciclos mais agressivos, ciclos menos agressivos. Temos hoje em dia um conjunto de medicamentos que permitem, de alguma maneira, controlar a doença. E os sintomas? Os sintomas que o Eduardo estava a referir no primeiro surto que teve? Vamos lá ver. Esta é uma doença em que o sistema nervoso é aleatoriamente atingido. Nesse sentido, é muito difícil nós termos um conjunto de sintomas que, digamos, são típicos da doença. Os sintomas dependem fundamentalmente da zona do sistema nervoso que está a ser envolvida nestes episódios. E muitas vezes é muito frustre, como ele próprio disse, muitas vezes são alterações, por exemplo, da sensibilidade. É evidente que no indivíduo de 30 anos ninguém vai atribuir uns formigueiros no membro superior a uma queixa relacionada com uma doença potencialmente grave do sistema nervoso e, portanto, muitas vezes, alguns destes episódios, até porque são transitórios, acabam por não levar a um diagnóstico, acabam por passar e nem o próprio doente, nem o médico que o recebe, acaba por atribuir um significado muito especial a certo tipo de queixas. Em contrapartida, há outros que já não são tão facilmente ignoráveis. Uma perda visual, por exemplo, uma visão dupla, uma descoordenação de movimentos, uma falta de força nos membros inferiores, chama desde logo a atenção para que exista um problema com outro tipo de gravidade que tem que ser investigado. É muito frequente. Quando nós, de facto, vemos um doente pela primeira vez com um destes episódios, temos já uma história prévia de uma série de episódios que passaram despercebidos ou não foram, de facto, devidamente valorizados. E que tipo de exames é que devem ser feitos para ter essa certeza? Bom, eu diria que um diagnóstico de esclerose múltipla é confirmado fundamentalmente, o exame, digamos, de eleição é a ressonância nuclear magnética.
É um exame em que nós conseguimos efetivamente visualizar o sistema nervoso e visualizar estas lesões inflamatórias e desmielinizantes que são típicas e características da doença, com uma distribuição muito preferencial e, portanto, de alguma maneira, contribuem para o diagnóstico. Em alguns casos, podemos utilizar ainda outros dados do líquor, que é o líquido que vem ao sistema nervoso através de uma punção lombar, ou técnicas de neurofisiologia como os potenciais evocados. Mas eu diria que é através da clínica, de uma clínica sugestiva, dos dados da história, dos episódios sucessivos e da nossa observação do próprio exame neurológico, exames complementares, a ressonância nuclear magnética e depois, num caso determinado, outros exames que nos ajudam a diagnosticar. Eduardo, no seu caso, não foi feito logo esse exame em 2015, mas em 2017 Sim. foi quando foi um surto pior. Sim, em 2017 foi passado mais ou menos 2 anos a seguir ao primeiro surto. Foi num espaço de 2 semanas comecei a sentir dificuldades em andar com a perna esquerda. Eu sentia o pé a arrastar, eu tropeçava no chão sem motivo aparente, pensava que era qualquer coisa dos músculos, de algum alongamento que eu precisasse de fazer, alguma coisa que estivesse aqui menos bem. E que estivesse relacionado com o exercício ou com o esforço físico, por ser atleta. Pensei que fosse alguma coisa a ver com o exercício. Entretanto, passado uns dias, comecei novamente a sentir o formigueiro na mão e no braço direito. E o que é que eu fiz? Eu, na altura, como não sabia o que era, voltei a tomar um relaxante muscular que ainda lá tinha em casa. Pensei que fosse outra vez a mesma coisa, mas não passou. E depois, passado mais ou menos aí, se calhar, que isto foi mais ou menos os sintomas foram aparecendo espaçados e sempre 4 ou 5 dias entre eles, comecei a ter parece que tinha a visão turva do lado do olho esquerdo, estava sempre a esfregar o olho e parece que a vista estava sempre embaciada. E até que chegou ao dia em que, na profissão que eu estava a fazer, estava a falar com um cliente e eu não conseguia lembrar-me das palavras que queria ter uma conversa com ele, eu não conseguia lembrar das palavras, não conseguia ter uma conversa sequer fluida com a pessoa. E depois, no caminho para casa, apercebi-me, quando ia na autoestrada, que o carro estava sempre a ir para o centro, que era o meu braço esquerdo, que ao segurar no volante, como estava a perder força, estava a puxar o carro. Ia sozinho? Ia sozinho, sim. E foi aí que eu percebi que isto já era muita coisa, tenho que ir outra vez ao hospital. E foi então, quando cheguei ao hospital, quando fiz os primeiros, quando estive a falar logo lá na parte da neurologia, da urgência, eles perceberam que desta vez já não era qualquer coisa só da coluna, que seria qualquer coisa possivelmente mais grave. E foi então que primeiramente fiz um TAC, mas o TAC depois acho que perceberam que havia qualquer coisa que era necessário mais do que o TAC. Fiquei internado para poder fazer uma ressonância magnética. Foi precisamente o doutor, ou não, na altura no hospital. Mas pronto, tive a sorte de ter uma equipa clínica. Sim, exatamente. O que me disseram foi que o chefe da neurologia disse que era importante eu ficar lá no hospital para poder fazer uma ressonância magnética o mais rápido possível, que era para perceber de facto o que se passava. Aconteceu no dia a seguir. E no dia a seguir veio então a médica que esteve comigo na urgência, que me disse que Eduardo tem esclerose múltipla. Qual foi o impacto deste diagnóstico, assim, o impacto imediato? O que é que pensou? A primeira coisa que eu pensei foi, o que é isto? Eu não sei o que é esclerose múltipla. Não faço ideia o que é. Eu conhecia de nome, até por causa das t-shirts da corrida da SPEM, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Eu pensava que era um problema de ossos. Pensava que era qualquer coisa que as pessoas têm. É comum, doutor? Enfim, nós não estamos a falar de uma doença hiperfrequente. Nós estamos a falar de uma doença que atingirá cerca de 7.500 portugueses. Portanto, é perfeitamente normal que, por muito que hoje esteja muito mediatizada, é perfeitamente normal que ainda haja um certo desconhecimento no cidadão comum do que é realmente uma esclerose múltipla, ou até de identificar como uma doença crónica do sistema nervoso. Muito bem. Quando ultrapassou essa fase, iniciou o tratamento, certo? Sim. Eu depois tive a minha primeira consulta de acompanhamento com o Dr. João
E foi aí que estivemos a falar um bocadinho dos vários tipos de fármacos e que se podiam fazer. Foi-me explicado o que é que cada um era, os efeitos secundários, não efeitos secundários, e tomámos uma opção. Obviamente, quando se toma esta decisão, nunca sabemos como é que vamos reagir à medicação, porque cada pessoa é uma pessoa, cada esclerose múltipla é única e a pessoa acaba por ficar... Eu acabei por escolher neste caso foi um injetável, que inicialmente, de facto, tinha alguns efeitos secundários, mas tinham ali 2 dias que me foram explicados o que era e que eu estava consciente que iria sentir, mas ao fim de 4 ou 5 utilizações do injetável, que fazia de 15 em 15 dias, os efeitos secundários já se prolongavam praticamente pelo intervalo entre as injeções e eu estava a perder demasiada qualidade de vida, já não conseguia fazer nada, não sentia bem. E medicação. Pronto, e foi então que fui outra vez falar com o Dr. João. Ele disse que, então, Eduardo, se essa não está a funcionar, felizmente há outras. Vamos perguntar ao doutor que tipo de tratamentos que podem ser feitos. Bom, felizmente nós hoje temos já um manancial terapêutico muito razoável para tratar a esclerose múltipla. Esta é claramente uma área de inovação, portanto, ainda agora foi aprovado mais um fármaco e, num futuro a muito curto prazo, entrarão seguramente no mercado português mais 2. Eu, quando comecei a tratar doentes com esclerose múltipla há cerca de 30 anos, nós não tínhamos nenhum fármaco que alterasse a história natural da doença e hoje temos cerca de 9 formulações que o fazem, portanto foi uma evolução muito grande de lá para cá. Claro que há fármacos que nós utilizamos nas fases iniciais. Porquê? Porque os conhecemos há mais tempo. Esta é uma doença crónica, portanto é importante que os fármacos, para além de eficazes, se revelem como fármacos seguros ao longo do tempo. Um dos principais motivos dos médicos é não fazer mal, portanto é muito importante que estes fármacos sejam, para além de bem tolerados pelos doentes, seguros para a sua vida a longo prazo e, portanto, temos fármacos que utilizamos há quase 30 anos e que, portanto, deram provas dessa segurança e depois temos outros fármacos que são efetivamente provavelmente mais eficazes, mas também já têm outros riscos para a saúde do doente e, portanto, têm que ser selecionados caso a caso. Eu não vou, de facto, entrar em mais pormenor, apenas dizer que isto é frequente, não é? Ou seja, fazermos algumas mudanças. Neste momento houve a mudança na medicação, passou dos injetáveis para os orais e está à vista que os efeitos secundários também desapareceram. Não, por acaso, com este fármaco que estou a tomar, não tenho qualquer tipo de efeito. Nunca tive durante, a não ser às vezes ficar com um bocadinho mais, com um cara mais vermelha, porque era um dos efeitos secundários que poderia ter, mas de facto segui as instruções que me foram dadas na medicação, ter uma boa alimentação para Era isso que eu queria lá chegar agora. À parte desta história da medicação, tem cuidado com a alimentação, faz também algum tipo de suplementação, nomeadamente a vitamina D? Sim, faço vitamina D e faço magnésio. E às vezes tomo algum ômega 3, para além e depois foi a alimentação. Tentei alterar ao máximo a alimentação para evitar açúcares, evitar glúten, evitar lactose, evitar coisas muito processadas, porque são coisas inflamatórias que eu devo evitar ao máximo tomar, porque vou estar aqui, o meu sistema imunitário está mais fragilizado, tenho uma doença que é inflamatória do sistema nervoso central, se eu estiver a meter coisas que por elas próprias têm tendência a criar inflamação nas pessoas, estou-me a prejudicar. E a tentar ao máximo ter uma alimentação mais saudável, com mais verduras, com mais... E fazer desporto. Pelos vistos consigo resulta. Sim, eu vi fazer desporto, sim. Nós temos mais imagens do Eduardo em plena ação. Vamos ver.
Imagens do Eduardo e dos outros atletas em ação em São Mamés, nesta prova que decorreu no passado fim de semana. Sim, no dia 18 de maio. Eu perguntei ao Eduardo, fazer desporto então ajuda, além desta questão toda da alimentação, os cuidados que ele tem que ter. Doutor, é bom fazer desporto para doentes com esclerose múltipla? Eu acho que é bom fazer desporto, ponto final. Depois, cada caso é um caso. A minha preocupação não é tanto que o doente faça desporto, a minha preocupação é que o doente tenha uma vida normal e, portanto, continue a ter os seus padrões de vida. Há pessoas mais sedentárias, há pessoas que são desportistas por natureza e o importante é que depois desse diagnóstico continuem a ter a sua vida. Com certeza que o desporto em boa dose é bom para todos nós, para si, para mim, para todos. Temos um exemplo, o doutor foi médico do Yordanov. Sou médico. Ainda é médico, peço desculpa, do jogador do Sporting búlgaro, numa altura em que quase que não se ouvia falar desta questão, da esclerose múltipla. Sim, é verdade. Foi um caso muito mediático. Foi um caso muito mediático, eu acho que podemos falar dele porque o próprio Yordanov o mediatizou e deu várias vezes a cara publicamente, assumindo-se como doente de esclerose múltipla. E, de facto, na altura, ele era jogador do Sporting, portanto, estamos a falar, de facto, de um atleta de altíssima competição. E, de facto, a questão que se colocava era, é possível ou não aconselhar este doente com alguma segurança a continuar a fazer a sua carreira? E devo dizer que, com evidência, ou seja, na base de dados científicos, eu não tinha nenhum elemento na altura que me permitisse responder a esta questão. E então achei que a grande forma era fazer como nós fazemos na vida, que é, Yordanov, sentes-te bem e sentes-te capaz de continuar a fazer? Ele disse sim. Eu disse, então continua. Era dramático para aquele homem se nós lhe quebrássemos a carreira naquele momento. Eu devo dizer que o Yordanov foi ainda campeão nacional, 2 anos depois do seu diagnóstico, que teve ainda um percurso de atleta e a minha grande, enfim, o meu grande orgulho é apenas, e de uma forma muito humilde, ter contribuído para que a carreira deste atleta tivesse a sua história natural. Ou seja, ele saiu do Sporting por limite de idade e não porque a doença o tivesse impedido de continuar. Ainda esteve, portanto, no ativo mais quase meia dúzia de anos, o que é muito importante para mim, porque eu pergunto, se tivesse tido uma atitude, digamos, negativa face a ele, se o tivesse impedido de continuar, como dizia o Eduardo, a realizar, a prosseguir o seu sonho, que era de facto ser, na altura, jogador de futebol numa grande equipa, como é que ele se sentiria como ser humano, não é? Isso é que me parece, de facto, que é muito importante, contribuir para que ele, efetivamente, se sentisse um homem normal. E o que é certo é que o é, ainda hoje, trabalha com a seleção da Bulgária. O Eduardo também é uma pessoa otimista por natureza, sim, mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta. O que é que o assusta mais nesta doença? É a dependência de terceiros, poder vir a depender de alguém? Sim. O que me assusta mais é o facto de eu ter consciência que agora estou bem, mas que nada me garante que daqui a, se calhar até daqui a 2 semanas, eu esteja assim como estou, porque um surto, apesar de estar controlado através da medicação, a doença, ninguém me garante que eu não possa ter um surto por um motivo qualquer, e pode ser um surto que de alguma forma me deixe incapaz de fazer as coisas que eu gosto, ficar dependente de uma pessoa, ficar numa cadeira de rodas, ficar acamado, ficar sem conseguir controlar as minhas funções em termos de intestino, de bexiga. São coisas que mexem comigo e que me deixam a pensar que, ok, eu agora estou bem, vou aproveitar para fazer tudo o que conseguir neste momento, porque o dia da manhã, eu tenho este medo, mas se calhar qualquer pessoa, ninguém tem a certeza do dia da manhã, a verdade é essa. Mas eu, se calhar, tenho mais medo porque de facto, tenho uma doença que me pode levar até essa situação. E é o que me causa mais... É o que me deixa mais um bocadinho triste e apreensivo com a doença, é esta situação, é esta incerteza
de como é que vai ser o meu futuro. Esperemos que não. Nós aqui no canal admiramos muito a sua coragem. Doutor, acho que para terminarmos valeria a pena deixar umas últimas palavras aqui ao seu paciente. Sem dúvida nenhuma que sim. É evidente que exemplos como o do Eduardo são exemplos, eu diria, quase de heroísmo. E, de facto, o ser humano comum não tem que ser herói. Tem que viver a sua vida. Ele disse uma expressão muito importante há pouco, que continuar a fazer estas provas era a maneira de se sentir ao leme. Era a maneira de se sentir a ser o indivíduo que controla a doença e não se deixar controlar com ela. Eu devo dizer que há uma expressão que me segue desde a adolescência e que me tem modelado muito como ser humano. É um pequenino parágrafo do Charles Dickens, em que ele diz qualquer coisa como isto, traduzido em português, que é: somos nós que forjamos as cadeias que nos aprendem ao longo da vida. Na maior parte dos casos somos nós que criamos os nossos próprios obstáculos e que, no fundo, nos deixamos ficar paralisados por eles. Na verdade, nós não podemos controlar o passado é o que é, o futuro deixa-nos sempre muito angustiados, também há muito, e portanto podemos e temos que viver o presente. Eu acho que este é que é o bom exemplo para os doentes com esclerose múltipla, de facto, viverem o presente, continuarem a ser capazes de procurar momentos de felicidade e continuarem a ser capazes, já agora, de proporcionar felicidade a terceiros, porque isso também é uma coisa importante para nós, não é? Portanto, fica então o mote, que é este doutor, mote, não é? Continuarem a ser capazes de ser felizes e proporcionando felicidade a outros. Muito obrigada a ambos. Obrigado. Ficamos então com as últimas palavras, fica o mote: viver o presente aqui no Pura Vida. Todas as semanas trazemos-lhe mais histórias positivas no S+.